Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos começar a aula 4, hoje dia 25/5/2020. Controlador lógico programável 1. A nossa agenda do dia vai ser revisão da última aula, sexta-feira. Interface de entrada e saída. Faltou aqui um A, de novo. Dentro de interfaces de entrada e saída, vamos ver aqui conceitos básicos, interface de entrada e interface de saída. Bom, na revisão, faremos aí no mesmo esquema aí da aula passada. Vou mostrar aqui em tópico para vocês aqui nesse programa aqui que gera um mapa conceitual. Bom, vamos começar aqui CLP. Vimos dois principais assuntos aí na última aula, pessoal. Foi o princípio, né, de funcionamento e o tipo de CLP, que foi na última parte da aula. Em princípio de funcionamento do CLP, pessoal, vimos basicamente memória de programa, memória de dados, onde, pessoal, lembre que memória de programa é justamente a memória usada para fazer os cálculos, né? Auxiliar para fazer os cálculos lá no CLP. Lembrem lá que eu comentei com vocês que, por exemplo, você tem duas alternativas para comprar computador. A primeira alternativa, sei lá, tem 1 GB de 1 TB de HD, 8 GB de memória RAM e processador lá específico. E a segunda opção é um HD de 1 TB também, mais memória RAM de 4 GB. Então, você vai no que tem maior memória RAM, né? Por causa da velocidade, por causa da quantidade de processamento que ele pode fazer, devido à memória RAM. Vimos também, pessoal, memória de dados. No caso, foi o que eu falei ainda há pouco, desculpem. Memória de dados é utilizado para utilizar a memória, o processamento, no caso. Memória de programa, no caso, vai ser você embarcar a memória, embarcar o processo que você quer fazer nessa memória. Tal qual nós fazemos lá no Arduino, né? Nós programamos e embarcamos aquele arquivo na memória do Arduino. Então, é essa memória que estamos falando. Em tipos de memórias nós vimos aí, pessoal, várias, né? Cada uma tem um objetivo diferente. São especiais. Mas aí essas primeiras aqui, memória volátil e memória não volátil, né? Basicamente memória volátil. É aquela que se perde logo, né? Quando você desliga quando você desliga a máquina, a memória que estava lá, ela vai ser zerada, vai ser resetada. E a memória não volátil é a memória fixa. Um exemplo são os HDs, né? Nós armazenamos bastante coisa nos HDs porque eles são memórias não voláteis, elas vão ficar lá mesmo desligando a máquina. Memória ROM são memórias especiais, né? Memória RAM é o que nós falamos da pouco, memória PROM são memórias aí utilizadas, algumas podem ser apagadas, outras são fixas como essa, ou seja, ela não é variável, ela não é reprogramada, enquanto que as outras elas podem ser apagadas e reprogramadas, né? A diferença é que uma vai ser apagada por outros dispositivos, pode ser eletrônico e pode ser até ultravioleta, que foi uma que nós vimos, que foi aqui no caso é PROM. Eu dei até exemplos aqui de carro, né, que no caso PROM, são utilizadas na memória do carro, porque no carro a gente pode até reprogramar a ECU, só que só quem tem esse poder são os fabricantes. Memória flash é utilizada lá no computador, né, na BIOS. Lembrem lá quando vocês querem entrar no modo operacional, né, no modo em que você está ali na linha de frente, no caso, no primeiro nível ali de comandos do computador, essa memória em questão. Vimos aí definições importantes, dentre elas o que é a CPU, né, que é basicamente a unidade central de processamento. Vimos aí entradas e saídas dos CLPs, dispositivo de programação e de leitura, que foi lá aquele são
são dispositivos que a gente conecta no CLP e fazemos as programações de acordo com os manuais, beleza? E sistema de comunicação que são aí as especificações de redes, né? Lembrando que redes nós veremos aí mais detalhes aí em CLP2. CLP2 vai ser bastante conceito de redes, vai ter muito. E por último, pessoal, vimos aí processamento, né? Dentro de princípios, nós vimos o processamento e vimos mais ou menos como funciona, né, o loop do processamento. Lembrem lá que é ele inicia, executa, verifica as memórias, verifica as entradas, faz o processamento e verifica e atualiza as saídas. Então, basicamente, esse é o ciclo, né? Nós veremos aí com mais detalhes mais para frente esse ciclo para poder fixar mais ainda. E no último assunto aí da sexta-feira vimos o tipos de CLP, tipo módulo único e sistema montado em rack. Tipo módulo único, pessoal, eu dei como exemplo o AGV, que nós vimos aí que ele é basicamente um CLP pequeno. Ele fica normalmente dentro do robô. E nesse robô aí vai ter as entradas, que é basicamente um sensor de linha e um sensor de presença para ver se não vai haver confronto e sensor de batida também, né, para poder ele parar. E a entrada, como eu falei, vai ser esses sensores e a saída vai ser ele atuar, né, continuar andando ou diminuir a velocidade, entre outros. Sistema montado em rack, pessoal, é aquele sistema que é meio modularizado, né? Eu dei ter como exemplo lá os semáforos aqui que nós utilizamos. Eu mostrei lá para vocês o parqueamento do Detran daqui do nosso estado. Lá eu mostrei que há esses hacks, né? E que ele é formado por vários pentes, no caso. Tem pente para controlar os semáforos, tem pente de comunicação e tem outros, entre outros. É só você basicamente encaixar e fazer a programação. Então, foi basicamente isso aí que nós vimos na última aula. Verifiquei que foi bastante coisa, né? Bem interessante também essa ferramenta aqui para nós vermos o quanto vimos. E eu vou colocar depois lá no slide para vocês. E vamos continuar aqui com a nossa aula, né? Bom, vamos começar aqui com as interfaces de entrada e saída. Conceitos iniciais. Bom, uma das principais vantagens de utilizar o CLP é a possibilidade de alterar a lógica sem alterar as conexões físicas. Bom, fazendo o adendo aqui, lembram lá que a gente viu em sistemas mecânicos, né, dispositivos mecânicos, foi quando iniciou aí a automação dos processos, que qualquer modificação era muito tempo perdido, pessoal. E esses dispositivos mecânicos, quando foi para eletrônicos, é, é, eletromecânicos, né, vocês se recordam, onde a gente utilizava relé e contator, era a mesma coisa. Aí foi evoluindo para CIs, aí utilizavam CI e os dispositivos eletromecânicos. Da mesma forma, eu comentei com vocês que eles eram fáceis de produzir, porém era muito difícil você fazer alteração, porque demandaria tempo e você teria que redimensionar tudo. E aí chegou, pessoal, o CLP, que já veio com essa proposta, né? A possibilidade de alterar uma lógica sem alterar as conexões físicas. Nós veremos aí com mais detalhes para frente, mas é só para lembrá-los quanto a esses pontos. E desta forma, a lógica de acionamento das saídas pode ser alterada de acordo com as exigências do processo, que foi aconteceu lá com o pessoal da GM, pessoal. Lembrem lá que eles queriam customizar veículos de acordo com o gosto do cliente, só que eles não podiam fazer isso antes por causa dessas configurações, né, elétricas. E o CLP chegou para facilitar, né, essa mudança de processo de customização, beleza?
Bom, continuando. Essa facilidade de alteração é possível porque nas ligações do CLP não há conexões físicas entre os dispositivos de entrada e de saída, como em um painel elétrico convencional, que conforme lá os processos antes do CLP. A única conexão é através de programa que pode ser facilmente alterado. Mas como isso, né? Veremos aqui. Pessoal, essa aqui é basicamente o jeito aí do CLP. Vocês podem ver aqui que tem as entradas, ó. Aqui é a entrada, ó, e aqui é a saída. A entrada é de 0 a 7, como vocês podem ver, de 0 a 7. E a saída de 0 a 5. Depende aí também dos CLPs, né? Da configuração deles. E vocês podem ver que aqui estão as entradas, são representadas aqui pela chave. Todas elas têm alimentação comum para as portas e alimentação comum para as entradas, né? E nós veremos aqui a seguir como é feita essa ligação, né? Mais ou menos. Então, temos aqui aquele circuito aqui por dentro, né? Só que verifiquem que um é conexão elétrica e o outro é CLP. Eu vou até separar aqui para ficar bem destacado para nós, para não confundir também. Bom, vimos aqui, esse lado aqui, ele é o esquema elétrico, beleza? Só configurar aqui rapidamente. Vocês podem ver que é o elétrico. Todas as portas, né, são do tipo elétrico, e aqui do outro lado é o CLP, que é conexão via software. Para proceder à alteração em um CLP, o tempo necessário seria menor que 1 minuto, porque isso é basicamente você ir lá no programador, né, no dispositivo de programação, e trocar as portas. E isso levaria mais ou menos 1 minuto. Em muitos casos é possível realizá-lo sem desligar o sistema, pessoal. Então é um negócio bem robusto, né? Porque você não precisa, não tem perigo nenhum. Logicamente que seguindo o manual, né, de cada CLP, não tem perigo você não desligar e fazer a programação ligado, em operação no caso. A mesma alteração em um circuito com conexão elétrica deve levar de 30 a 60 minutos. Lembrem que isso aqui é só para esse esquema elétrico aqui, ó. No caso é esquema elétrico em série, paralelo, e aqui é uma forma de atender aos dois. Só que da mesma forma, no caso você teria que desligar o equipamento para poder você fazer a alteração elétrica. A mesma alteração ocasionando uma perda de tempo na produção no caso de um processo, né? Então verifique que é uma desvantagem, né, você agora ter esses sistemas elétricos por dois motivos. É perigoso você fazer essa troca e você perde tempo. Mas como é que funciona, pessoal, aqui o CLP? Bom, como foi falado, ele segue aí o software, né? E você pode fazer, nesse caso aqui, nesse último caso, você aqui tem os dois circuitos série paralelo, ou seja, se você fechar essa porta e abrir essa, você tem um circuito em série. Mas caso você não queira, você pode fechar as outras portas e vai ficar com um circuito aqui paralelo. Então você tem essas funcionalidades aí apenas mexendo no software do sistema, beleza?